Então, meninas, vamos fazer essa linda rosa toda embutida. Ela não é difícil de fazer, ela é fácil. Você pode utilizar ela em um trilho de mesa, pode estar utilizando para fazer uma bolsa, ou pode estar também utilizando para fazer acabamento para quadros na parede. Você pode estar fazendo ela no tamanho maior, né, tamanho GG, para usar como um item para decoração de casa. E hoje eu vou mostrar a vocês como fazer ela. Aqui a gente vai estar utilizando o fio barroco, vermelho matizado, onde a gente vai estar começando a fazer o anel mágico. A agulha que vamos utilizar é a agulha 3.0 milímetros. E aí a gente vai pegar essa pontinha do fio, colocar aqui entre o indicador e o dedo polegar, para você segurar. E daí você pega e dá essa volta aqui e segue com 2 correntes. Daí você vai estar ingressando dentro do anel mágico pontos cheios. E aí nós vamos estar fazendo aqui 8 pontos cheios. Aqui, meninas, eu concluí com 10 pontos. Eu dei um aumento de pontos aqui. No lugar de 8, eu acrescentei mais 2, ficaram 10 pontos. Então, aqui a gente vai estar dando finalização ao primeiro passo da camada de pontos com um ponto baixíssimo. Daí a gente vai estar subindo com mais 2 correntes, só que de forma diferente. A gente não vai ingressar a agulha no meio, né, entre o ponto, os 2 pontos da corrente. A gente vai estar ingressando apenas em uma alcinha, que é a alcinha de trás. Para isso, você dá uma laçada na agulha, e aí você ingressa a agulha na alcinha de trás e você puxa e dá 2 laçadas. E aí você vai nesse ritmo com um ponto duplo, mesmo lugar onde você ingressou a agulha, novamente com um ponto alcinha de trás. E aí você vai fechando com um ponto duplo todo esse contorno, sempre lembrando do ponto alça de trás, para ficar essa parte aqui, ó, em cima, que depois eu vou explicar para vocês o motivo. Então, meninas, aqui, ó, eu consegui fechar todo o contorno com um ponto duplo, sempre lembrando que foi o ponto duplo a alça de trás. Aqui nós finalizamos, já chegamos na emenda. Chegou na emenda, você vai ingressar a agulha em ponto centralizado. Aí você vai fazer um ponto baixíssimo. Segue com mais 2 correntes e faz novamente ponto alça de trás. E aí você segue com ponto duplo e um ponto unitário. Ponto duplo e um ponto unitário. Sempre lembrando desse contorno. Aqui a gente vai estar utilizando o fio barroco,
vermelho matizado, onde a gente vai estar começando a fazer o anel mágico. A agulha que vamos utilizar é a agulha 3.0 milímetros. E aí a gente vai pegar essa pontinha do fio, colocar aqui entre o indicador e o dedo polegar, para você segurar. E daí você pega e dá essa volta aqui e segue com 2 correntes. Daí você vai estar ingressando dentro do anel mágico pontos cheios. E aí nós vamos estar fazendo aqui 8 pontos cheios. Aqui, meninas, eu concluí com 10 pontos. Eu dei um aumento de pontos aqui. No lugar de 8, eu acrescentei mais 2, ficaram 10 pontos. Então, aqui a gente vai estar dando finalização ao primeiro passo da camada de pontos com um ponto baixíssimo. Daí a gente vai estar subindo com mais 2 correntes, só que de forma diferente. A gente não vai ingressar a agulha no meio, né, entre o ponto, os 2 pontos da corrente. A gente vai estar ingressando apenas em uma alcinha, que é a alcinha de trás. Para isso, você dá uma laçada na agulha, e aí você ingressa a agulha na alcinha de trás e você puxa e dá 2 laçadas. E aí você vai nesse ritmo com um ponto duplo, mesmo lugar onde você ingressou a agulha, novamente com um ponto alcinha de trás. E aí você vai fechando com um ponto duplo todo esse contorno, sempre lembrando do ponto alça de trás, para ficar essa parte aqui, ó, em cima, que depois eu vou explicar para vocês o motivo. Então, meninas, aqui, ó, eu consegui fechar todo o contorno com um ponto duplo, sempre lembrando que foi o ponto duplo a alça de trás. Aqui nós finalizamos, já chegamos na emenda. Chegou na emenda, você vai ingressar a agulha em ponto centralizado. Aí você vai fazer um ponto baixíssimo. Segue com mais 2 correntes e faz novamente ponto alça de trás. E aí você segue com um ponto duplo e um ponto unitário. Ponto duplo e um ponto unitário. Sempre lembrando desse contorno.